Caiu o vídeo, gente. Não sei o que aconteceu. O Instagram falou que eu não tava podendo gravar. Aí caiu sozinho aqui. Voltei. Todo mundo aí? Todo mundo voltou? Vão me escrevendo de onde vocês são, que cidade vocês estão falando. Quero saber. Todo mundo que me acompanha. Eu sei que tem gente de todo o Brasil, tem gente do mundo, né? Outros países. Esses dias eu atendi no WhatsApp uma pessoa do Moçambique. E fiquei bem contente como a gente está conseguindo atingir. Niterói, Adriana, legal. São Paulo. Temos Balneário Camboriú, que é a minha cidade, Camboriú. Santo André, Lourdes, que legal. Muita gente de tudo quanto é canto, né? Isso é muito bom saber que nós estamos conseguindo levar o Tontura Tem Cura, né? O método para todos os cantos do Brasil e do mundo. Então, a gente pretende, Itapema, aqui do ladinho, Lídia, a gente pretende cada vez mais atingir todos vocês para que a cura ocorra da melhor forma possível, né? Gente, eu resolvi abrir essa live para quem acompanhou meu story hoje. Pomerode, Valquíria, que legal, Santa Catarina, aqui pertinho, né? A terra das comidas gostosas alemãs. Então, assim, ó, primeiro, eu quero agradecer quem tá aqui. Maranhão, Leonice, legal. Eu quero agradecer sempre a confiança, o carinho, e vocês estar sempre acompanhando. Semana passada eu participei de um grupo de pessoas que sofrem com tonturas. Eu estive lá por 2 dias esclarecendo algumas dúvidas, e eu tô sempre muito perto de vocês. Muito perto mesmo. Então, são 12 anos trabalhando na área da reabilitação vestibular, que é o tratamento para tonturas, né? E 12 anos entendendo, respirando e acompanhando. Às vezes o paciente me fala assim, você sabe me falar melhor que eu os meus sintomas? Eu falei sim, porque é o que eu mais ouço durante o dia. Eu tô muito próxima de vocês. Então, os termos esquisitos como cabeça pesada, flutuante, mareada, cabeça vazia, cabeça oca, sensação de pisar na nuvem, tudo isso faz parte do meu dia a dia e eu consigo compreender quando vocês falam. E aí, com o passar do tempo, o método Tontura Tem Cura, ele foi sendo aperfeiçoado, né? Porque a gente foi eu fui compreendendo que trabalhar a reabilitação vestibular vai além de manobras para os cristais e vai além de protocolo de exercício, né? A base é essa? Até é, mas por trás de um protocolo e de uma manobra tem um ser humano. Então, às vezes acontece de o próprio médico falar, seu exame não tem nada. Beleza, doutor, meu exame não tem nada, mas e atrás do exame que tem uma pessoa? Como é que você lida com isso? Então, é isso que a gente tenta fazer dentro do método, é acompanhar a pessoa que está dentro do método. Não o exame, não o resultado de um exame, não um órgão que é o ouvido, não um sistema vestibular, um labirinto. É a pessoa. E a pessoa que está atrás de uma tontura, ela está ansiosa, ela está triste, ela parou de sair de casa, ela parou de fazer as atividades do dia a dia. Quem está se identificando já escreve aí nos comentários, eu. Se você deixou de fazer algo que gostava muito, se essa tontura está atrapalhando realmente a sua vida cada vez mais, já comenta aqui, eu, para que eu saiba. Então é isso, atrás de um papel de exame, atrás de uma caixa de remédio, tem um ser humano tentando lutar contra um sintoma, tentando viver, sobreviver. E é isso que eu vejo há 12 anos e é isso que me dói, sabe? De ver as pessoas sofrendo sem uma orientação específica. E hoje, gente, eu atendi um caso lindo. Ó, a Cristiane falando, muito ansiosa. Cristiane, a gente vai ter que conversar mais de perto. Cristiane tá em tratamento. Hoje, eu atendi uma senhora de 70 anos de idade. Ela nos chamou ontem, né? Minha equipe fica de plantão no WhatsApp, porque como a gente atende Brasil e mundo, tem muito fuso horário, então eu tenho equipe de plantão o tempo todo. E aí essa senhora agendou de ontem para hoje, ela utilizou nosso horário da manhã cedinho, que é o horário da emergência, que a gente deixa só para emergências, né? E ela falou que tava em crise, com vômito e tal. Beleza, né? A gente tá acostumado. Quando ela chega na porta da minha clínica, a filha dela levando ela de cadeira de rodas.
ela tem um problema de quadril, mas a cadeira de rodas era por causa da tontura, sabe? Então, a que nível, né, a gente chega? A que nível o paciente pode chegar? A que nível a tontura acaba com você? E já atendi paciente que chegou carregado também, né? A minha clínica tem estacionamento na frente na rua, então você para na porta. O familiar tendo que carregar do carro até a porta o paciente. Então, essas são as realidades que a gente vê no dia a dia. Então, você não está sozinho, tá? Você está aqui numa comunidade de tontura, você está aqui, você pode compartilhar tudo que com certeza todo mundo que está aqui vai entender o que você está passando. Inclusive a sua ansiedade, o seu medo, a sua tristeza, né? O seu... como eu falei para uma paciente semana passada, o que tem por trás dessa tontura? Né? O que tem dentro do ser humano? O que a gente precisa resolver além da tontura? Então é para isso que a gente está aqui, para trocar ideia, trocar figurinha. E hoje eu abri essa live por um motivo específico, que é para explicar como funciona um método para curar tonturas, como funciona um tratamento de labirinto em si, tá? Que é a reabilitação vestibular, o método tontura tem cura. Para quem é novo aqui, diariamente, né, sempre tá chegando seguidor novo, nós estamos com 44 mil seguidores, se eu não me engano, e pessoas que sofrem diariamente. Então, sou a Camila, doutora Camila Grosselli, fisioterapeuta, há 12 anos, especialista em reabilitação vestibular, que é tratamento para tonturas, desequilíbrios e demais distúrbios do labirinto. Para quem ainda não sabe, eu atendo de forma presencial em Balneário Camboriú, que é onde fica a minha clínica, e online, né? Pra você poder fazer aqui, ó, no conforto da sua casa. Você só precisa preencher uma ficha de pré-requisitos para a gente entender se o tratamento pode ser feito online. Se assim for, a gente vai fazer isso aqui, ó, tá? No tratamento online. Hoje, mais de 50% dos meus pacientes são online, então... é muito bom saber que vocês confiam no método online também. Até porque, gente, se você é apto, não tem diferença nenhuma do presencial, tá? Vamos lá? Vamos começar? Vocês podem deixar suas dúvidas aqui. Conforme eu vou falando, eu vou respondendo dúvidas. E se forem muitas dúvidas, eu vou respondendo no final também. Gente, quando eu falei que eu ia conversar sobre o tratamento, sobre como tratar um labirinto com tontura... eu esqueci de trazer meu ouvido aqui, né? Meu ouvido, meu sistema vestibular que eu explico. Eu comecei a gravar um story. E aí o story ficou muito longo. Eu falei, vou fazer uma live que é mais fácil de falar, né? Assim a gente consegue se comunicar. Então vamos desde o princípio. Nós temos, eu não trouxe o meu ouvido para casa, só tenho aqui, nós temos os 2 ouvidos. Ele é um órgão. Dentro deste órgão, que é a orelha, o ouvido, nós temos o sistema vestibular, que é o sistema responsável pelo equilíbrio perfeito do nosso corpo. Lá dentro do sistema vestibular, nós temos o labirinto, que é onde ocorrem os déficits que provocam as tonturas. Se algo não está funcionando bem no sistema vestibular ou no labirinto, começam tonturas, desequilíbrios, vertigens, a famosa labirintite, náuseas, flutuações, cabeça pesada, pressão na cabeça... E existem 300 tipos com 2.000 causas de tontura, tá? E as do labirinto são as mais comuns. Alguns tipos comuns de tonturas que eu trato no dia a dia. A tontura dos cristais do ouvido, que saem do lugar, que é a mais fácil de tratar, tá? Muitas vezes em 1 ou 2 sessões dá para curar esses sintomas, que é aquela tontura que vem do nada no formato de crises giratórias. Vou falar bem rápido porque o objetivo dessa live é para falar sobre tratamento, tá? Aí nós temos a migrânia vestibular, que é uma tontura de pessoas que sofrem muito tempo com dor de cabeça ou enxaqueca e acaba danificando o labirinto, tá? Então a migrânia vestibular é uma tontura causada por enxaqueca, ou quem já teve enxaqueca frequente, que daí causam sensações visuais também. Temos a cinetose, que é aquela tontura de quem passa mal no carro, no ônibus, no avião, listras 3D, enfim, né, movimentos visuais. Temos a hipofunção vestibular, que é uma perda das funções normais do labirinto,
que pode ocasionar por essas tonturas que vão piorando e fazendo com que o labirinto perca algumas funções normais, tá? De um lado ou do outro, ou de ambos os lados. Nós temos também a tontura cervical, que é pouco falada, mas é muito comum. Tontura por dor no pescoço, tontura por problema na ATM, que é essa articulação aqui, tontura por alguma questão relacionada à cervical, pode ocasionar tontura. E que mais? Vários tipos de tontura. Então a gente no dia a dia vai investigando, tá? E aí, como que a gente faz o tratamento de um sistema vestibular quando ele está em falha? Eu vou usar uma analogia muito simples, tá? Vamos lá. Se tratando de ouvido, que é um órgão, dentro desse órgão nós temos sistema vestibular, né? E nós vamos usar a analogia do músculo. Vamos pegar um músculo. Gente, caiu. Gente, vocês estão me vendo? Tinha caído a ligação aqui. A conexão não tá colaborando com a minha live hoje. Estão me vendo? Tô aqui pra vocês, tô aparecendo. Posso continuar? Me deem um ok aí. Tá falhando? Deixa eu tentar tirar do Wi-Fi aqui. Voltei, gente. Estão me vendo e me ouvindo bem? Me deem um ok para eu saber. Beleza, obrigada, Cristiane. Continuando. Você lesionou seu músculo da coluna. Ó, essa analogia serve para o labirinto. Vocês vão entender o porquê. Aí você lesionou seu músculo da coluna porque você ergueu um peso e ele estava fraco, você não fortaleceu ele. O músculo lesionado, ele precisa de atenção. Você vai lá, trata a lesão, desinflama e tudo mais. Só que esse músculo está fraco. Aí você vai para academia, você não pode chegar carregando 50 quilos na academia, porque o seu músculo está fraco. Quando você começa a treinar este músculo, ele vai ficando cada vez mais forte. Ele vai fortalecendo. Travou de novo, gente? Ai, meu Deus. Peraí. Voltei? Estão me vendo? Me dê um ok aqui. Esse Instagram tem me sabotado de um jeito, gente. Estão me vendo e me ouvindo? Me dê um ok para eu saber, ok? Todo mundo me vê e me ouve? Beleza. Qualquer coisa me avisem aqui, tá? Continuando. Aí você vai pra academia, se a sua coluna tá fraca, que o músculo tá fraco, você ergue um peso, não dá pra erguer 50 quilos, certo? O que você faz com o seu músculo? Você começa a fortalecer. Então, primeiro, você tratou a lesão do seu músculo das costas e depois você começou a alongar e fortalecer. Esse fortalecimento é de forma gradativa. Então, você vai primeiro erguer 5 quilos, 1 quilo, 5 quilos, 10 quilos, até o seu músculo compreender que está ficando forte e você vai conseguir erguer mais peso. Eu tô falando de músculo, mas o labirinto segue a mesma analogia. Por quê? O seu labirinto, quando é lesionado, seja por sinusite crônica, dor de cabeça, cristais do ouvido fora do lugar, alguma coisa lesionou o seu labirinto e começou a causar tonturas. Então, ele ocorreu um déficit, ocorreu uma lesão. Ele ficou fraco. E aí as informações de movimento que vão para o cérebro não estão sendo passadas corretamente, porque ele está lesionado. O que a gente precisa fazer, agora falando de tratamento? O que a gente precisa fazer para um labirinto? A mesma coisa que a gente faz para um músculo, fortalecer o labirinto. Mas não é erguendo peso, né? Não é na academia, é uma academia diferente. Então, nós precisamos avaliar, identificar o que ocasionou essa lesão, tirar o causador dessa lesão do labirinto, se necessário fazer manobras para reposicionar os cristais para o lugar e tudo mais, tratar a cervical se necessário, tá? Tirar o causador da cervical que está ocasionando essa tontura e os demais gatilhos. O que pode ser gatilhos para deixar o seu labirinto, ter um gatilho de tontura, deixar o seu labirinto em déficit? Estresse elevado, ansiedade elevada, má alimentação, dormir mal, gatilhos, hormônios desregulados. Então, tudo isso a gente vai tratar nas primeiras sessões, que são as causas.
Tratei a lesão principal, agora nós vamos fortalecer. Igual quando você vai para academia fortalecer o seu músculo. Você chegou na academia, você precisa fortalecer sua coluna. Seu professor lá da academia vai passar ali um treino leve. O labirinto é a mesma coisa. Quando eu perceber, dentro do método, né, tontura tem cura. Quando eu perceber que o seu labirinto está prontinho, nós vamos começar esta etapa. Geralmente eu costumo chamar de etapa 3, porque tem 2 etapas antes. Essa etapa é um fortalecimento gradativo. Eu vou te submeter aos estímulos que te causam tontura, mas de uma forma controlada e regulada. Querem um exemplo? É igual chegar na academia. Ergueu 50 quilos? Não dá. Labirinto, você vai chegar correndo, saltando, fazendo um movimento excessivo? Não dá. Tem gente que quando vai se submeter aos estímulos, vai fazer o movimento da cabeça, já vai passar mal. Por isso que o método tem um acompanhamento diário. Por isso que você vai estar lá dentro do método conversando diariamente, ou comigo ou com a minha equipe. Porque se eu ver que aquele peso, aquele exercício está muito intenso, nós precisamos regredir. Aí eu vou dar um exemplo real para vocês. Quem tem enxaqueca, né, que é a migrânia vestibular, quem tem a tontura por dor de cabeça, por enxaqueca, eu não posso chegar com um protocolo de treino de labirinto sem antes estabilizar algumas coisas antes e orientar. Isso envolve alimentação, suplementação e tudo mais que está dentro do método. Para quem não sabe, eu sou pós-graduada em nutrição também, tá, gente? Aí, depois que a gente fez essa primeira e segunda etapa, você entrou para a terceira, eu não posso chegar pedindo para você assim, ó, faz essa tabelinha de exercício aqui fazendo um monte de movimento. Não, você vai piorar, você não vai avançar. Então, eu vou colocar ali migrânia vestibular, apenas alguns exercícios de olhos, movimentos gradativos e eu vou acompanhando. Você vai graduando a sua evolução e eu vou acompanhando num gráfico de evolução do tratamento. Então, por isso que é igual ir para a academia. Você vai lá na academia, seu personal, seu professor passou lá o treino, você começa com um abdominal leve, uma prancha, depois você ergue os 5, 10, 15, 20 quilos, labirinto é a mesma coisa, tá? Vocês estão conseguindo entender? Tá dando para entender essa linha de raciocínio? Por isso que é muito ligado, né? É um órgão. Vocês imaginem como que um remédio vai fazer tudo isso que eu tô falando, né? Ah, fiquei tonto, tomei um remédio. O remédio é igual você se lesionar e tomar um analgésico. Vai ajudar no pior dos sintomas nas crises, mas ele não vai tratar o seu labirinto, né? Ele não vai pegar a causa disso, acompanhar ali de perto, evolui, regride, não, faz desse jeito e tal. Não, isso é físico, né? Isso é a física do paciente. E aí, o que acontece? Existem as intercorrências no meio do tratamento. Um exemplo, eu tenho uma paciente que está em tratamento, ela regrediu. Na segunda semana, ela estava assim, ó. Ela começou assim, foi indo. Aí o gráfico dela de melhora estava aqui. Aí na segunda semana, ela fez assim e daqui a pouco ela fez assim, ó. Ela regrediu. Aí o que o paciente faz? Doutora, eu tô desesperado, o tratamento não tá funcionando, eu acabei com tudo porque o sintoma voltou, eu já não sei mais o que fazer da minha vida. Eu tô ansiosa, eu tô chorando, isso acontece, tá? Isso é muito comum. O que a gente faz nessa hora? Calma, vamos analisar. Aí a gente vai lá, aí eu costumo chamar o paciente para uma conversinha de perto, que é umas perguntas específicas para a gente entender aonde que ocorreu aonde que regrediu. Se foi num movimento do protocolo, se foi numa alteração no sono, na alimentação, se foi um choque traumático psicológico, tá? Como que o remédio vai fazer isso? Como que o remédio vai trabalhar esse gráfico de aumentar e diminuir e regular? Vocês conseguem entender? Por que tratar labirinto é a mesma coisa que tratar uma lesão? Você não pode tomar um remédio uma vida inteira e querer que o seu corpo volte a funcionar e fique forte. O remédio não vai fortalecer sua coluna. O remédio não vai fortalecer o seu labirinto. Por isso que o remédio reabilitação vestibular já fala reabilitar. É o melhor remédio para curar tontura. E aí,
O método Tontura Tem Cura, ele não foi criado baseado só em fazer exercício e manobra. Ele foi criado baseado em 12 anos de tratamento, baseado em 12 anos de experiência, que eu falei aqui no início da live, né? De entender o que é uma cabeça pesada, flutuante, um pisar na nuvem, uma crise giratória. Entra a parte alimentar, entra a parte de sono. Então, o método Tontura Tem Cura foi criado para ver o ser humano que está atrás do problema, não só o problema em si. Porque senão seria fácil dar remédio de novo, tá? Rita, minha mãe tem 86 anos e tem uma tontura crônica. Esse protocolo pode ser aplicado nesse caso, levando em conta também a idade dela? Sim, Rita. O que vai acontecer? Quando eu terminar a live, vocês podem todo mundo fazer isso. Vocês vão lá no link da minha bio, vai ter o meu número de WhatsApp. Ali eu tenho uma equipe de plantão o tempo todo, tá? Porque, já falei, a gente atende países diversos, então precisa ficar atento no fuso. A minha equipe, Rita, vai mandar um questionário para entender o caso da sua mãe, para saber se ela é apta ao tratamento. Então, elas vão fazer umas perguntinhas, né? Como que é o tipo de tontura, se ela tem tontura nesse momento X, no Y, no Z. Aí a própria equipe já vai olhar ali e vai dizer, olha, sua mãe tem chances de melhora. Somos muito sinceros em falar, a gente não garante cura só numa conversa de WhatsApp. Até porque, como eu expliquei para vocês, o labirinto é um processo gradativo de treino e melhora. E esse processo que eu posso garantir é a minha dedicação total nesse período de tratamento. E aí, Rita, o idoso, eu tô atendendo um senhor de 82 anos que ele tem um estado de saúde perfeito. Então, por mais que a idade esteja presente, tem pacientes que têm uma saúde tão boa que eles se recuperam. Eles ficam bem. Às vezes o pior tá nos cristais do ouvido deslocados, que com manobras já tira o pior dos sintomas, tá? Então chama no WhatsApp, Rita, porque respondendo as coisas que a equipe vai perguntar, a gente já consegue ter uma noção de te dar um prognóstico da sua mãe, tá? Samantha, quantas semanas de tratamento para TPPP? Samantha, gente, TPPP, tontura perceptual postural persistente, ou a famosa vertigem fóbica. É um tipo de tontura que ocorre depois de uma ressaca de tonturas. Você teve várias tonturas e ficou com essa sequela, ou você teve choque psicológico, traumático, intenso e danificou o seu labirinto ali de uma forma repentina. E aí foi uma coisa muito intensa. Isso é TPPP, tá? Tontura perceptual. É um sintoma que ele persiste na cabeça a todo momento, fica aquela sensação. Samantha, não dá pra te dizer especificamente quantas semanas, porque também precisa avaliar o caso. Quanto dura mais ou menos um tratamento normal de reabilitação vestibular? 30 a 45 dias. Tem gente que na primeira semana está 98% melhor. Tem gente que demora um mês, tem gente que demora 60 e o mais tardar 90, tá? Um caso até hoje que tá tratando há 6 meses, por opção da paciente de querer fazer a manutenção e não voltar a ficar tonta. Mas o normal, assim, 60 dias mais ou menos, dá pra dizer que você vai ficar bem se for um caso comum, tá? É isso que a gente tem que entender, se é um caso comum mesmo. Silvia, minha mãe tem tontura que diz que parece que tem um balão. Ela perde o equilíbrio, inclusive ela tem perdas auditivas, mas ninguém detecta o problema. Silvia, teria que fazer uma audiometria, uma vecto. A vecto é aquele exame vestibular, vectoeletronistagmografia, que joga o calorzinho, o frio, o verrite, para entender o que ela tem, tá? Ah, mas eu queria começar o tratamento antes do exame? Pode, porque daí eu vou fazer testes. A gente faz testes com ela para entender se tá no equilíbrio, se tá no movimento da cabeça, se tá nos olhos. Aonde detectar os problemas, a gente vai elaborando o tratamento. A sensação de balão na cabeça, ela pode vir tanto de uma hipofunção, que é uma perda de função vestibular, como de a vertigem fóbica. Existem vários tipos de tontura que causam essa sensação de cabeça cheia, tá? Aí avaliando já dá pra saber melhor.
Pode entrar em contato no WhatsApp também, através do link da bio, que a minha equipe vai entender melhor o caso, tá, Silvia? Vamos ver aqui. Luzia, eu me curei com você com 2 sessões. Legal, Luzia. Nossa, quanto tempo? Faz tempinho já, né? Isso é muito bom. Adoro ouvir paciente que curou. Michele, como não sentir tontura numa viagem de avião, decolar e pousar? Gente, isso é bem comum, tá? Eu acho que, sei lá, uns 50% da população sofre com esse tipo de tontura. Nós temos uma tontura com enjoo que é muito comum, que é aquela tontura do carro, do ônibus, do elevador, do brinquedo, do parque de diversão. Isso se chama cinetose. O que é cinetose? Visão e labirinto trabalham em conjunto, mandando informações de movimento para o cérebro. Quando a gente tem um déficit desse envio de informações, tem a famosa cinetose. Essa cinetose, ela vai ocasionar esse tipo de tontura porque o seu corpo, ele não está conseguindo perceber isso aqui, ele não está conseguindo perceber a gravidade, o movimento. Às vezes também visão periférica, que é aquela visão do cantinho do olho tá afetada, então tudo que tá ocorrendo aqui, ó, com você olhando pra frente vai causar desconforto. Tem gente que tá com o carro parado, parece que o carro tá andando. Então isso é um tipo de falta de percepção do labirinto mesmo. Inclusive saiu uma matéria agora, várias matérias agora, que carros elétricos estão causando mais tonturas e enjoos em quem já tem problema. Por quê? A pessoa quando está dirigindo, ela tem a percepção da trepidação, ela que freia, ela sabe o que vai acontecer. Quando ela está na carona, ela passa mal, porque ela não está esperando. O carro elétrico, ele anda assim, ó, liso. Ele não tem barulho e ele não trepida e ele não dá o comando de motor para o corpo perceber o que vai acontecer. Então, como é repentino, o labirinto não processa a informação e causa mais tontura. É a mesma coisa da sua pergunta aqui, ó. Michele, como não sentir tontura numa viagem de avião? É a mesma coisa, o seu corpo, e aí é treino, tá? Aí é treino mesmo, igual o que eu tava explicando. O seu labirinto, ele não tá percebendo isso aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Fazer ele acostumar com esses movimentos de novo. Então quer dizer que se eu ficar fazendo isso aqui vai acostumar? Não. Primeiro a gente tem que entender uma coisa. Tem cristais do ouvido fora do lugar? Porque se o cristal tá fora, cada vez que o avião decola e pousa, o cristal vai mexer lá dentro e vai causar tontura. Primeiro ponto, a gente tem que investigar isso. Segundo ponto é entender se o seu labirinto tá tendo um déficit de percepção do corpo no ambiente. É uma irregularidade de informação cerebral, tá? E aí a gente tem que treinar, tá, Michele? Igual eu falei ali no início do tratamento, nós vamos elaborar um treino de percepção corporal no seu caso. Aí não é treino de movimento de olhos e cabeça, não. Nós temos que elaborar um protocolo baseado no seu déficit de percepção do corpo no ambiente. Tem pacientes que eu peço, por exemplo, essa tontura e esse enjoo do carro, eu peço para fazer o treino dentro do carro. Por isso que, às vezes, as pessoas dizem, mas eu não quero fazer o tratamento online. Gente, parte do seu tratamento tem que ser online, porque vai ser dentro da sua casa. Você não vai vir em 4 paredes no meu consultório fazer um exercício básico e ir embora. Por quê? O seu labirinto precisa passar pelos estímulos que causam a tontura para eliminar essa barreira. Então, se você tem tontura dentro do carro, vai chegar uma parte do tratamento que eu vou te conduzir a entrar no carro e fazer determinados movimentos para isso, tá? Tem um paciente que ele tá fazendo um treinamento agora comigo, que ele tinha tontura a andar em alta velocidade. Ambientes maiores. Tipo, uma quadra do bairro, beleza, pegar a estrada, mas pra longe não. Então a gente começou a submeter ele, vai até tal ponto, volta. Vai até tal ponto, volta. Ele já tá bem, ele não tem mais tonturas, né? Então, esse é o treino. A gente precisa fazer o seu corpo perceber isso. Aí eu recebo muita gente no Whats ali, a minha equipe recebe com preconceito do tratamento online. Gente, o tratamento precisa ser online. Sabe? Você vai passar comigo presencial, se for, 2 vezes. Mas na videochamada você consegue fazer a mesma coisa. Porque o resto do tratamento você tem que fazer da sua casa. Eu tenho que te expor ao estímulo. Você vai lá, você faz um estímulo de levantar da sua própria cama e tem tontura, você não faz mais. Aí você fica lá assim, ó, demorando para deitar e levantar. Não, eu preciso te submeter a isso. Mas de uma forma inteligente. Igual o CrossFit. Não tem lá aquela galera que ergue aquele peso todo? É de uma forma inteligente para não lesionar.
É a mesma coisa. Então vai ocorrer de dentro da sua casa. Aí, esses dias, gente, eu fiquei indignada. Uma mulher xingou a gente. Tratamento online não funciona. Eu juro, gente, eu peguei o telefone e perguntei, com base no que você tá falando isso? A pessoa não respondeu. Então, não fala o que não sabe, né? As pessoas têm mania de falar o que não sabe. É isso, eu preciso que você faça esse estímulo de dentro da sua casa. Peraí que tinha uma pergunta que ficou pra trás aqui. Rosa, boa noite. Eu sinto tontura direto e vou ao médico e não fazem nada. O que eu faço? Rosa, primeira coisa que você faz é entrar no link que tá na minha bio, tem o meu número de telefone. Lá você vai chamar a minha equipe. Você vai receber um vídeo explicativo do meu tratamento que eu gravei para você entender de forma rápida. Depois você vai contar o seu caso lá. E aí vai trocar ideia. Minha equipe tá lá, ó, você pode conversar. Sempre tem gente de plantão lá, tá? Então você pode conversar, trocar ideia, explicar seu caso, porque daí a gente vai entender aonde que tá o problema que não estão fazendo nada, tá? Se a gente não puder fazer nada, nós também vamos ser sinceros. Mas primeiro a gente precisa, no mínimo, entender, tá? Pode chamar a gente ali no WhatsApp. Quem mais aqui? Vamos ver. Tem mais pergunta aqui, gente? Se alguém tiver mais alguma pergunta, podem passar, que aí eu vou encerrando a live aqui. Que eu falei que ia ser rápido, já me estendi, né? 7h15, já era pra ter terminado. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa importante pra falar pra vocês, gente. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Vocês conseguiram entender que labirinto, sistema vestibular, tudo isso tá dentro do nosso ouvido e faz parte do equilíbrio do corpo? Deu pra entender isso? Ah, e uma coisa que eu sempre falo, né, de diferença dentro do método, quando a gente trata um paciente, que eu sempre falo, a tontura por trás do paciente, o paciente por trás da tontura, labirinto faz parte do sistema vestibular, precisa de estímulos corretos na dose correta para se restabelecer. Tontura não se trata só com remédio, são pontos importantes, e muitas vezes nem remédio precisa. A gente faz, então o que eu vou fazer? Você vai passar pela minha equipe, fazer uma avaliação, sem custo, sem compromisso, no WhatsApp. Aí vamos elaborar aí você vai marcar o tratamento comigo, vou entender o seu caso. Primeira sessão, ou é videochamada, ou é presencial, tá? Se for videochamada, vamos bater um papo aqui, vai fazer vários testes em frente à câmera, eu vou pedir pra você ficar em pé, sentar, levantar, virar a cabeça pra tudo quanto é lado. Você vai ser orientado, tá? E aí nós vamos começar o tratamento. Depois eu preciso entender como é que tá tudo, sua alimentação, seu comportamento, dia a dia, ansiedade, tudo isso entra dentro do método. Suporte emocional, né? A gente precisa dar um suporte emocional pro paciente. Ontem à noite, domingo, eu tava dando um suporte emocional para uma paciente em crise. Era domingo, mas tudo bem, o meu paciente tá em crise. Eu tô com o celular na mão, por que eu não vou responder, né? Então também isso é importante. Leide, vou mandar mensagem para sua equipe marcando uma consulta, preciso urgente. Tô te esperando lá, eu sei que a gente já conversou, eu lembro que a gente conversou essa semana no Instagram. Tô te esperando lá. Leide, se você precisar algo mais específico, manda um áudio que a gente vai te responder. Qualquer coisa eu ouço e já te respondo ali também. Sirene, tenho cela? É cela vazia? Não entendi, Sirene. Você pode me explicar melhor sua pergunta? Salete, boa noite. Tive 2 crises de tontura de girar. Não conseguia ficar em pé, uma longe da outra. Já tive muito de pisar em nuvem, cabeça balão. No momento estou tendo ao deitar, mas não todos os dias. Salete, você pode ter os cristais do ouvido fora do lugar, que são as pedrinhas de cálcio que ficam ali coladas e com um movimento brusco, uma queda, uma alteração de gravidade, uma pancada, pode soltar esses cristais e ocasionar crises. E aí, depois das crises, você pode ter tontura residual, que é aquelas tonturinhas em determinados movimentos, que como consequência deixa a cabeça pesada, vazia, flutuante. E aí, até a gente não reposicionar esses cristais de volta com manobras específicas, se assim for, pode continuar tendo crise. Qual que é o problema? As crises, às vezes, elas são espaçadas e começam a diminuir de espaçamento. Eu tive uma paciente que ela estava tendo crise uma vez por mês, de tanto tempo, 8 anos com tontura, crise uma vez por mês, de tanto tempo, o labirinto não dá mais conta, né? Ele está sendo lesionado ali.
tá? Mais perguntas ou eu posso ir embora? Embora não, já tô em casa, né? Ó, uma coisa legal do tratamento online também... Sirene, eu preciso pesquisar o que é a célula vazia. Talvez eu conheça por outro termo. Eu vou ficar te devendo isso, tá? Ou se você quiser me explicar ali no WhatsApp, de repente talvez eu não tô associando o termo que você tá usando ao que eu conheço, tá? Paty, fiz um exame, deu hipofunção lado esquerdo. Tomei betina 3 meses e a otorrino deu alta porque no segundo exame não deu mais, piorou o desequilíbrio. Dói demais o pescoço, não consigo ficar muito em pé. Parece que eu tô pisando em nuvens, não consigo ficar no mercado. Hipofunção vestibular não se trata com remédio. A hipofunção vestibular entra em tudo que eu expliquei até aqui, tá, Paty? É um treino. Eu preciso treinar o seu labirinto para ele recuperar as funções normais dele, tá? Então, se você já teve um diagnóstico, é muito difícil, ou o exame foi feito errado, ou o primeiro ou o segundo. Mas ali você tá com um diagnóstico bem característico de uma hipofunção e pode ter um outro tipo de tontura associado, que daí vai danificando outros ramos, né? Podem entrar em contato ali com a gente que a gente esclarece. Aí, pra finalizar, que eu tava falando do atendimento online, né, gente? É muito cômodo e é muito legal atender online, porque eu tô aqui e você tá na sua casa, né? Aí você abre a videochamada. Aí vem o gato, vem o cachorro, vem o filho chamando, as pessoas às vezes ficam constrangidas e falam, gente, é tão comum. Eu tô dentro da sua casa no atendimento online. E é bom, porque eu já vou saber qual é seu ambiente, né? Eu vou saber qual é a altura da cama, eu vou saber o que você tá fazendo, como que é a sua rotina. Então, o atendimento online, quando você é apto para isso, é maravilhoso. Até porque parte dele, repito, precisa ser de dentro da sua casa. Você não vai ficar vindo num consultório. Então é muito legal a parte do atendimento online, por isso eu consigo entrar na sua casa estando aqui para já entender como que funciona a sua rotina, né? Como diferenciar migrânia de tontura por estresse e ansiedade? Leve consciência. Quiser deixar o seu nome? Diferença de migrânia de tontura por estresse e ansiedade. A migrânia vestibular é muito característica, tá? Se você tem tontura, sensibilidade extrema a luzes, sensibilidade extrema a intolerância a movimentos da cabeça e dos olhos, esses sintomas todos, tá? Sensibilidade a barulhos ou vozes muito altas, odores, cheiros fortes e a dor de cabeça associada. Se você tem tudo isso, já é uma característica de migrânia. Migrânia precisa ser trabalhado com reabilitação vestibular, Silvana. Com reabilitação vestibular, mais a parte médica, um neuro, por exemplo, para tratar a dor de cabeça. Por quê? Eu posso tratar o seu labirinto, mas se você continuar tendo dor de cabeça, ele não vai melhorar, tá? Então, tem paciente que toma uma medicação por um tempo para dor de cabeça e tem paciente que fica 2 anos em tratamento contínuo para dor de cabeça. E aí sim, aí o tratamento da reabilitação vestibular é sucesso, tá? E a tontura por ansiedade, Silvana, assim, ó, é um pouco complexo falar sobre tontura por ansiedade, porque a tontura pode causar ansiedade e a ansiedade pode causar tontura. Quando você tá ansiosa, mas você não tem tontura normalmente, vai vir uma tontura momentânea. Você vai mexer a cabeça, vai dar aquela... Sabe isso aqui, ó? Sabe uma sensação de lentidão, meio aérea? Aí você tem o sintoma da ansiedade, que é acelerada e tal. Essa é a tontura pela ansiedade, mas ela vem e vai, sabe? Ou é uma tontura mais localizada aqui, ó, é cabeça, sabe? Ela é bem específica, tá? Deixa eu ver aqui. Ronaldo, estou tomando medicação para ansiedade, mas às vezes tenho tontura que preciso ficar deitado o dia todo, no outro dia estou normal. O que acha que pode ser esse tipo de tontura? Ô Ronaldo, eu preciso fazer testes para saber, porque assim, são sintomas que podem ser várias causas, mas quando se trata de labirinto, se essa tontura não vai embora, por exemplo, ela tá vindo, ela veio, daí ficou um tempo sem, daí ela voltou. Aí ficou um tempo sem dela, voltou, a gente tem que ver se realmente o seu labirinto não tá tendo algum problema, tá? Porque a tontura por ansiedade, ela é muito específica, como eu tava falando, e às vezes ela vai embora e não aparece mais, né? Ela só aparece em momentos que você tá mais ansioso ou mais agitado.
E aí, se essa tontura tá vindo, a gente tem que entender se ela tá ocorrendo nos movimentos, se ela tá te dando desequilíbrio, o que tá acontecendo além disso que você me falou. Aí eu já consigo ter mais clareza pra te falar, tá? Lá no WhatsApp, você pode falar isso lá com a minha equipe, que a gente já consegue identificar. Tá todo mundo bem treinadinho pra entender vocês. Leide, doutora, será que consigo uma consulta essa semana? Porque estou passando muito mal. Leide, eu tenho horário sim essa semana. Eu não tenho mais horário a partir de quarta. Amanhã é terça. Eu tenho horário amanhã, tá? Preciso olhar minha agenda ali, mas eu tenho horário amanhã, isso é certeza. Pode chamar ali que tem plantão pra te atender, tá? O pessoal já vai te atender. Terminando aqui a live também, a gente consegue dar maior atenção. Carla, de nada, Carla, de nada. Contem sempre comigo. Doutora, meu neuro disse que meu desequilíbrio era migrânia, tomo topiramato, nada mudou. Agora eu fiz uma ressonância da cervical porque dói. A dor da cabeça é bem em cima no meio da cabeça. Nada roda, só eu. O topiramato vai ajudar na dor, tá? Mas aí precisa da reabilitação vestibular. Porque, assim como um músculo fica fraco, o seu labirinto foi agredido pela migrânia e está fraco. Então, até a gente não treinar ele de novo e não restabelecer as funções, como eu expliquei aqui nessa live, ficam acontecendo todos esses sintomas. E a cervical é reflexo, porque você tá aqui, ó. Paciente que tem tontura, ele não faz isso aqui, ó. Ele vai virar assim, ó. Ele vai virar assim, ó. Às vezes eu peço pro paciente assim, olha pra cima e pra baixo. Ele faz assim, ó. Não, gente, olha pra cima. Ah, mas dá tontura. Mas faz. Eu preciso que você faça, tá? Daiane, tem como reposicionar os cristais apenas com exercícios em casa sem depender de manobras? Não. Tá? O que pode acontecer? Vários pacientes já vieram com um videozinho da internet para isso, tá? A manobra tem que ser orientada. Então, a partir do momento que você tá com os cristais fora do lugar, depende de como você está. Eu preciso ver o seu nistagmo, se o olho tá batendo, tá vibrando. Eu preciso saber qual é o lado que tá a tontura. Se é o lado direito, se é o lado esquerdo, se é o canal anterior, posterior, horizontal, que são vários canais. Então, é uma manobra específica para cada tipo de cristal fora do lugar, que depende onde ele tá. E é através do teste que eu vou saber, tá? Então, no teste a gente já consegue identificar. Mas não faça exercícios em casa, porque às vezes você vai ficar fazendo exercício aqui, ó, e o cristal vai ficar ali, ó. Aí você vai lesionando cada vez mais o seu labirinto, tá? Não façam nada sem orientação. Leonice, tontura todos os dias e mais quando olha para os lados. Leonice, isso é uma característica de várias lesões no labirinto, então a gente tem que identificar a causa, porque esse tipo de tontura em movimentos vem, né, mais de forma labiríntica mesmo. Silvana, seja qual for o tipo de tontura, elas todas se beneficiam com a reabilitação? Se for do labirinto, sim. Por isso que quando vocês entram em contato com a gente faz algumas perguntas do tipo, tem tontura X, tem tontura aqui, tem tontura aqui, se você tem um ou mais desses sintomas, é labirinto. Se não, aí a gente vai buscar entender e vai encaminhar para outro profissional, tá? Então, se ela vem do labirinto, baseado no que a gente vai entender do seu caso, que aí já, baseado no que você vai responder, eu já consigo saber se é labirinto ou não, e nos testes a gente confirma. Se não for labirinto, com certeza a gente encaminha para outro profissional, né? Não vai fazer um tratamento que não precisa. É isso, gente. Eu cito tontura ao movimentar os pescoços, especialmente esse movimento da nuca. Ângela, tem que cuidar para ver se não tem nenhuma parte cervical aqui tensionando ou alguma vértebrazinha bloqueando o seu movimento e causando isso, tá? Olha a Luana aí, gente. Doutora, você é um anjo, já está há um tempão cuidando de mim. Eu tenho um combo de problema e ela nunca desistiu de mim. Muita gratidão. Inclusive, comecei a conseguir dormir do lado esquerdo. Luana, eu mandei o seu laudo hoje no seu WhatsApp. Agora, poucas horas, há pouco tempo atrás. A Luana é uma paciente de muito tempo, que ela foi essa, o gráfico dela estava evoluindo bem, ela melhorou bastante, daí ela decaiu, depois ela melhorou muito, decaiu de novo. Luana foi uma paciente que chegou no meu consultório em crise de pânico, de tanta ansiedade. E hoje ela consegue ter uma vida normal, apesar dessa oscilação, porque o caso dela é mais grave. E agora a gente está desconfiando de uma migrânia, né? Partindo para neurologista para investigar a enxaqueca, é isso mesmo. Gente, eu preciso encerrar. Meu Deus, tem muita pergunta. Souza,
Tive uma perda auditiva e em seguida uma crise muito forte de labirintite. Fiz muitos exames de ressonância, entre outros, e até agora o doutor não sabe me dizer o que pode ser. Quando a gente tem uma perda auditiva, a gente tem que entender, Souza, se essa perda ela ainda existe, ainda tem perda auditiva, porque essa perda auditiva pode ter causado uma perda de função do labirinto. Seu labirinto perdeu algumas funções, tá? E aí é estímulo. A gente precisa estimular o seu labirinto, treinar, estimular movimento, principalmente do lado afetado, para que essa tontura vá embora, tá? Pode entrar em contato ali comigo no WhatsApp que a minha equipe vai te ajudar. Gente, eu preciso ir. Muito obrigada. Eu adoro quando vocês me enchem de pergunta. É muito bom poder falar sobre isso, porque cada vez que eu falo sobre isso, eu sei que vocês estão entendendo um pouco mais e a cura está mais perto, tá? Então eu espero ter esclarecido. Entre em contato no WhatsApp. Chega ali no meu perfil, vai ter o link na minha bio ali, vai ter um link, vocês cliquem, vai estar lá o meu canal do YouTube, que tem vídeos maiores, e o meu WhatsApp. Ali tem uma equipe de plantão, dia e noite, por causa do fuso horário de alguns países, então vocês conversem com a minha equipe, tirem as dúvidas, se precisar, eu respondo ali se tiver alguma coisa que tá fora do alcance da equipe. A partir do momento que vocês são aptos para o tratamento, vocês entram para o método, aí a gente começa e aí sou eu, aí eu e você, eu vou te acompanhar. Como a Luana disse, por muito tempo se precisar, tá? Muito boa noite. Tontura tem cura. Você é um ser humano por trás de um sintoma que precisa de melhora. E eu espero que eu seja instrumento de cura para sua vida, tá? Tudo de bom, tenham uma boa noite e até a próxima. E eu espero vocês no tratamento.